São Paulo, a Sorocaba, e aí tem um problema de não ter muito tempo de fazer, de ficar com neto e tal, de fazer os exercícios. Mas o Uhum, eu fiz, não tanto quanto eu gostaria, mas uhum, eu gostaria de ter feito mais. As 2 aulas de na academia, né? uhum. Mas eu gostaria de ter feito mais. E o E que ainda que perdeu. você... Pode falar, Dani. Não, pode falar você, fica à vontade. Eu ia perguntar justamente porque na live passada ela tinha comentado a respeito da água, né? Os desafios que ela estava tendo lá para tomar. Como é que foi isso aí? Você não tem ideia a diferença, nunca vi na minha vida. Eu tenho 68 anos, eu nunca tinha tomado água e nunca não sabia como era tomar água. Agora eu faço muito xixi. É, normal. O chá de hibisco, eu acabei de fazer de novo o chá de hibisco, ele é azedinho, é gostoso, né? Então eu tomo. A única coisa que eu queria saber é isso: quanto de chá de hibisco eu posso tomar? 200 ml por dia ou um pouco mais? Pode tomar 2 xícaras ao dia, tá? Eu falei 2? 200, 250, é que o pessoal tem mania de trocar por chá a água, entendeu? Eu tenho um pouco de Não, medo disso. Mas pode ser 2 xícaras. 2 xícaras por dia. Dá mais ou menos aí uns 400 ml. tá bom. Xícara de 200. 200 ml é É, bastante, na verdade é 300 ml, porque uma xícara é 150 ml. mas eu comprei uma garrafinha muito atrativa. Eu acho que isso é importante, você comprar coisas atrativas, né? Então, eu comprei uma garrafinha atrativa, ela é azul, tá vendo? Ó, Que bonitinha. Eu vi nossa, lá, você botou uma foto lá no WhatsApp, é, muito bonitinha. e ela é assim atrativa, então eu sugiro tomar água toda hora. Foi a primeira vez em 68 anos que eu tomei água como deveria. Então, é isso que eu estou muito feliz. Que Maravilha, legal. parabéns, viu? Obrigada. Meus parabéns, muito parabéns. A Elizabeth está entrando também. A Ellie, viu? A Mariana, Gente, Fala, Mariana estava Elizabeth. contando pra gente, a tia Mariana contando pra gente que ela perdeu aí 1,7 kg nessa última semana. uau! Foi mesmo. Nossa, parabéns. Mas Maravilhoso, Eu não né? tive coragem de me pesar ainda. não teve tempo. Não, tô com medo. Eu estou dando o meu melhor. É, por uma roupa assim, você já percebe, não? Então, é um pouco difícil porque essa semana eu passei pelo meu período menstrual, então, né, Ah, tem aquela situação de inchaço. Tem isso. Ainda não sei, eu ainda tô saindo do período, né? Então, eu acho que quando passar, aí pode ser que eu veja mais diferença. Acho que algumas medidas eu já senti, assim, eu alguma senti. coisa mudou, já senti que alguma coisa mudou. Mas me pesar pra mim é muito dramático, sabe? Mexe muito comigo. Eu tenho uma. Antes que entre todo mundo, eu tenho uma boa notícia. Hum, Essa semana eu fui fazer a minha visita ao oncologista, né? Que eu faço de 3 em 3 meses, e ela me passou para ser. Estou poxa, muito quer feliz. dizer, ela tá tranquila em te manter mais tempo espaçada quanto ao problema que É, você tinha. Tá maravilhoso. então, eu estou muito feliz por isso, também estou feliz porque ela deixou eu tomar reposição hormonal. Isso me ajuda muito. Eu vou voltar para a reposição hormonal. Ah, que legal. É isso aí. Era Ele, essa eu acho que, notícia. eu acho que o seu microfone tá captando um ruído aí alto. O que, que é isso aí? Não é um mudo aí. Isso, boa. Pelo amor de Deus. Tá muito ruim. Ah, que bom, tia. Maravilhoso isso, viu? Parabéns. Essa notícia é boa, né? Tá bom. Bem, deixa eu ver que horas são. 25. Ah, deixa eu dar uns 10 minutos para o pessoal ver ainda entrar. Bem, nessa semana a gente vai falar sobre treino, né? Sobre organização de treino, sobre as
os treinos que o Manu passou para vocês, né? E eu queria saber como foi o treino. Como é que não conseguiu ir, mas quando você fez o treino, como é que foi? Se você fez, né? Você está perguntando para quem? Para você, Tia. Ah, deu tudo certo. Eu tenho um pouco de receio de fazer tudo. O esgotamento físico, para mim, é muito ruim, né? Então, eu faço moderadamente, porque Uhum. você sou a única velhinha da turma, né? Não, mas Você não tem você é problema nova para nenhum. mim, viu, Tia? Vai no seu limite, até onde você achar que dá. Eu, Justamente eu não passei numa prescrição ali de nem de carga, nem de repetição, que é para todo mundo sentir mesmo até onde dá para ir. então, É muito individual isso, entendeu? não pode matar velho aqui, entendeu? Fica Mas é tranquilo. muito bem, tô feliz e tô seguindo direitinho. Agora eu vi que você passou segunda semana, não foi isso? Isso, passei a segunda semana agora. Muito bem, assim, a diferencinha, você vai explicar, né? Vou. Na verdade, vou explicar já, se depois o pessoal entrar aí, eu explico de novo, eu mandei um áudio, né? Eu tô gravando, então qualquer coisa também a pessoa Acesso, né? vai ter É, acesso. a diferença é que nesse treino, eu coloquei que eu quero levar um pouco a mais do que foi no treino passado em alguns sentidos, né? Então, por exemplo, lá eu coloquei que a partir do momento que você sentisse a sensação de queimação no exercício, podia cessar ali, que já dava por encerrada aquela série. Nesse, eu quero levar um pouco a mais. Então, a partir do momento que você sentiu a sensação de queimação, prolonga pelo menos mais 3 repetições em cada um, e aí você já pode encerrar o exercício também. E aí, eu também estiquei também os exercícios de HIIT. Eu estava fazendo um intervalo de 30 segundos por 1 minuto de descanso. Isso. Agora, eu subi também um pouco mais. Tá? Então, são 45 segundos de intensidade alta para 1 minuto de recuperação. Meu objetivo é chegar até o desafio de 1 para 1. Tá? Sei, Então, foram essas diferenças básicas aí. entendi. Os exercícios se mantêm, a estrutura se mantém. Na última semana que eu vou fazer uma semana um pouco mais pegada, que daí eu vou fazer exercícios combinados e tal. Mas, por enquanto, eu só quero subir 1 grau de dificuldade, não muito ainda, mas que o pessoal já sinta uma diferença, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu gostaria de saber de você, eu gosto muito de fazer spinning na academia. Uhum. E eu queria saber se eu posso substituir por alguma coisa. Você gosta de fazer aula de spinning ou a bike de spinning isolada? A bike de spinning isolada, não a aula. Tá, dá para você fazer o HIIT na bike de spinning. Qual que Uhum. é o HIIT? Ele é qualquer exercício aeróbico de alta intensidade e curta duração, tá? Então você vai fazer 15 minutos na bicicleta de spinning, para mim já é o suficiente. 15 minutos. Só que você vai fazer assim. Então, do jeito que eu prescrevi ali, são 45 segundos que você vai fazer na maior intensidade que você conseguir de giro. Então você vai colocar isso na carga e no giro do pedal, entendeu? Tá. Você vai passar 45 segundos ali com uma frequência cardíaca que você vai se sentir bastante ofegante. Aí, passou esses 45 segundos, você baixa a carga e pedala no sentido de recuperação. Você vai passar 1 minuto recuperando. Você vai fazendo esse circuito de 45 segundos em alta intensidade e 1 minuto de recuperação durante 15 minutos. Vai dar mais ou menos ali uns 7 picos de alta intensidade e mais ou menos ali uns 8 picos de recuperação, entendeu? Mas 15 minutos você não acha pouco? Não por causa da intensidade. A gente vai explicar isso hoje. A gente vai abordar isso hoje. Qual é a diferença de eu fazer um treinamento de longa duração e intensidade moderada e eu fazer um treinamento de alta intensidade e curta duração? A gente vai falar justamente sobre isso na live hoje. O que isso impacta no processo de emagrecimento? O porquê dessa estratégia, o porquê dessa escolha, entendeu? Entendi. Quer começar por isso já, Dani? Já porque... a dúvida tá aí? Eu acho que eu tô coçando para começar, hein? O assunto hoje é muito legal. Já podemos falar sobre isso agora, já. Porque Vamos acontece lá. o seguinte. Tem tudo a ver com a estratégia de dieta também. Quando a gente está numa dieta de déficit calórico, ou seja, nós estamos consumindo
menos calorias do que a gente gasta, automaticamente o substrato energético que a gente tem para o treinamento, que é o glicogênio muscular, é aquilo que a gente come, que vai para o músculo, forma os carboidratos, se transforma em glicogênio, que é a nossa fonte de energia para o treinamento. Como a gente está numa dieta que a gente come menos, então isso está muito escasso no nosso corpo. Tá? Se eu estiver falando uma coisa muito técnica, me interrompe, que eu quero ser o mais didático possível, tá? E aí, o que acontece? Nesses treinamentos de alta intensidade, o nosso corpo ele é obrigado a consumir exatamente esse substrato energético. O que acontece é o oposto num treinamento de longa duração e uma intensidade moderada. O nosso corpo ele vai por outra via energética, tá entendendo? Então, quando a gente depleta mais isso e não repõe, a gente obriga o nosso corpo a consumir gordura. Porque a gente não tem de onde tirar. Você tá entendendo? Sei. É exatamente por esse motivo que a gente faz essa escolha de fazer exercício de curta duração, mais alta intensidade. Porque a intensidade ela é completamente inversa à duração. Eu não consigo manter nada em alta intensidade por longo tempo. Não tem como. Se realmente for alta intensidade, é impossível. Impossível. Você não consegue ver, por exemplo, fazer uma analogia até de corredores. Você vê tipos físicos completamente diferentes num corredor de 100 metros rasos para um maratonista. Certo? Você percebe que o corredor de 100 metros raso, ele é um cara muito mais musculoso e ele tem um percentual de gordura baixo, porque é uma adaptação que o corpo faz, o estilo de treino que ele faz é para essa finalidade. Então, o cara de maratona é um cara extremamente fino, mirradinho, pequeno, com pouca musculatura. Tá entendendo? Então, são justamente por esses ajustes que a gente está fazendo. Eu preciso que o seu corpo entenda que ele precisa consumir essa gordura, mas preservar sua massa muscular. Então, é um treino que ele é explosivo, mais curto. Entendi. Entendeu? Isso é novo, viu, tia? Então, novo assim, né? Últimos 5 anos. A gente, na última década, antigamente era muito comum o endocrinologista orientar um treino, e até hoje é orientado, viu? Endocrinologistas de qualquer USP, Unifé, galera boa, orientando 240 minutos de exercício por semana, aeróbico, para melhorar, para perda de peso. E o que a gente está percebendo nos últimos anos é que quanto maior a intensidade do exercício em um curto intervalo de tempo, maior a perda de peso. Entendeu? Uhum. Isso eu digo em aeróbico, tá? Em aquele treino que você usa. Bem, pode ser no aeróbico também, tá? Que você faz um grande pico de esforço ou uma pausa ativa, que você mantém ali ainda um esforço menor, né, por um período de tempo e depois faz o pico de novo, ou um descanso total. Que é esse que o Manu falou, que é 1 minuto a 1 minuto, e por 15 minutos. É exatamente isso que a gente queria fazer. E super funciona. E comprovadamente, todos os artigos mais novos sobre fisiologia do exercício mostram uma perda de peso superior em pessoas que fazem esse tipo de treino. Chama HIIT, High Intensity Interval Training. É algo sensacional. Porque a gente vê muito, tipo, isso a gente repara, por exemplo, em academia de condomínio, ou até o cara que vai na academia pela primeira vez sem instrução, eles pegam a pessoa que quer perder peso e essa pessoa vai direto para a esteira, certo? E a pessoa fica lá 40 minutos, 1 hora na esteira, e ela passa por essa rotina durante muito tempo e ela não tem resultado. Ela fica andando na esteira e tal. O que é uma coisa até frustrante, porque o cara fala assim, poxa, eu estou gastando 1 hora do meu dia, 45 minutos do meu dia, e eu não tô vendo nenhuma diferença. Então, é a gente acertar a estratégia certa pro objetivo da pessoa. Tipo, se o cara quer perder peso, então vamos obviamente, conciliar com a dieta, porque o HIIT ele tem que ter essa questão de atacar o substrato energético correto, mas ele tem que estar alinhado para o cara estar em déficit. Se o cara estiver comendo mais, também não vai adiantar nada. Porque daí o HIIT, você vai fazer o exercício ali, vai repor e aí não tem essa combinação. Então tem que ser tudo certinho, alinhado aí.
Eu tenho que me conscientizar de fazer mesmo, porque a Elizabeth estava falando que ela fez elíptico, bastante elíptico essa semana, né? Isso. E você fez desse jeito que ele falou, assim, fortes e depois foi relaxando ou não? Você só foi normal? E Alô? Oi? indo lá os. Vocês estão me ouvindo? Cortou um Não, pouquinho. Cortou? Pode falar de novo. agora. Agora melhorou. Eu fiz numa intensidade que para mim foi acima da moderada. Eu fiz com dificuldade, sabe? Não foi confortável para mim. Eu não estava me sentindo tranquila, sabe? Eu fiz num nível que me incomodou. Mas você não fez E assim, forte, depois dá uma parada? Não, né? não. Não. Acho que vai mudar agora, né, Manu? Não, já estava É, acontecendo mais ou menos isso, né? Mas você tem um treino. Ele falou que vai começar isso agora. Já estava assim, mas a Elizabeth tem um treino de antes, né? Já de musculação. E ela a fez só Beth o tem um treino cardio de daquele antes. treino. Só que a Beth é uma situação diferente, porque a Beth a gente vai fazendo um acompanhamento já com ela já individualizado, e a Beth ela teve a questão que ela passou por uma crise respiratória agora há pouco, né? Exatamente. Então não dá para forçar na Beth, principalmente essa questão respiratória, porque o HIIT ele vai exigir um pouco mais do sistema pulmonar e tal. Então, primeiro nós vamos condicionar ela com exercícios aeróbicos mais moderados para ter uma recuperada disso, depois a gente vem com essa pegada. Então também tem que ter esse cuidado, né? É que a Beth eu conheço porque eu já venho fazendo Essa trabalho. virada de tempo aí, Ela teve uma crise respiratória por toda vez uma que vira semana, o uma semana e tempo, meia sem conseguir treinar, né, Beth? foi uma semana e meia. Eu tenho bronquite e asma. Então, e fazendo aos poucos. Tá cortando Eu um tô pouquinho, sentindo viu? eu tô sentindo, Manu, que só essa semana eu tô com o pulmão limpo, sabe? Uhum. Agora eu tô 100%. Mas eu já tô treinando já faz uma semana. Então eu treinei semana passada, comecinho ali da semana, ainda tossindo um pouco, sabe? Fazendo cardio e dando umas tossidas, Nem sabe? teria como você fazer o HIIT em crise. Não ia rolar para você. Então, Não, nem dá. a prioridade da Beth era treino de musculação mesmo, com carga, foi o que eu prescrevi para ela, musculação com carga, para a gente conseguir aí preservar a massa magra dela enquanto ela estava na dieta de déficit, e aí, para a gente ajustar isso, daí assim a gente vai começar a fazer os hits. É isso aí. Quer dizer, resumindo, tia, você tá melhor E o que treino ela. de musculação já foi muito pesado, viu? Eu Você fala. suei, assim, litros no treino de musculação. Aí, tia, você fala que tá velhinha, mas tá bem melhor que a Beth. A Beth tá mais velhinha. Mas ela tem muito, ela é mais jovem. Eu não fiz tanto, porque eu fiz a aula de Pilates, 2 aulas de Pilates nesse dia, entendeu? Porque eu achei que ia ficar muito pesado para mim. A gente vai trabalhando com vocês, sem problema nenhum. É, Hoje a gente tá aqui para tirar as dúvidas dos exercícios mesmo. Assim, a gente prescreveu um negócio aqui, geral, que é o que funciona para todo mundo fizer funcionar. Mas óbvio que cada um tem a sua individualidade, tem a sua particularidade, que é para isso que a gente tem que conversar aqui, para isso que servem as lives, né? Para a gente conseguir alinhar o que vai servir para você. Não adianta eu colocar a melhor estratégia do mundo e falar assim, pô, mas eu tô tendo uma crise respiratória, tá? Então não vai dar, então vamos adaptar aqui para o que dá para você, entendeu? Mas uma coisa que eu Então, falo para meus pacientes. Desculpa, pode terminar. Fala, não, pode falar, já foi. Já. Uma coisa que eu falo para meus pacientes, para minhas pacientes e meus pacientes, tá? Eu não trato nenhum paciente meu como velho. Nenhum. Eu chego para a senhora de 80 anos e falo para ela puxar ferro. Porque a hora que o médico trata ela como velho,
é a hora que eu desisto dela. Entendeu? É, Eu nunca trato um paciente como velho. Eu falo para eles, eu vou falar para a senhorinha que usa coque e come mingau de aveia no jantar, você vai fazer musculação e vai puxar ferro. Ela fala, mas eu caminho 1 hora. Eu falo, não, meu querido, caminhar é exercício de velho. Você não é velho. Você está na melhor idade, você tem que puxar ferro. E aí que vem, aí eu queria já puxar o gancho. Porque, e aí eu vou explicar o termo, tá? Exercício resistido ou exercício cardiovascular? Por que a gente escolheu o resistido? E aí o que é resistido? Resistido é tudo que você precisa, você tem uma resistência. Então, musculação é um treino resistido. Esse treino de HIIT, que você usa o peso do próprio corpo, existe uma resistência do seu corpo, do seu próprio peso contra você, é um treino resistido. Até mesmo treino de natação, se você fizer com peso, podem ficar resistidos. É só você ter um peso, uma resistência contra você, e que você faça ele por um intervalo, e você precisa de um descanso, entendeu? Depois para recuperar esse músculo. Mais ou menos assim, simplificando, isso é um treino resistido. E um treino cardiovascular, um treino antiaeróbico, é um treino em que você usa mais a capacidade pulmonar. Então, uma natação sem peso, uma natação por um longo período, uma corrida, bicicleta, coisas que você precisa de tempo, entendeu? Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu acho que esse chiado não é meu, viu, Beto? eu não. Não é. Eu tô ouvindo um chiado. Calma aí. Será que é do meu? Deixa eu ver, é fácil. Eu vou ficar mudo aqui. Ó, é o meu, hein? Manu, eu acho que é ele, né? É o O Manu meu? também tirou. Manu, deixa o seu. Tirei, é o agora, Manu. agora voltei. É o meu chiado? É o chiado, mano. É o Manu. Deixa eu tirar meu fone aqui, deve ser do meu fone. Fica sozinho toda hora o dele, Thiago. Tem problema. Ele vai voltar aqui. Então, e essa diferença, por que a gente escolheu o resistido, né? O Carlos, mano, vai explicar muito melhor isso do que eu. Agora melhorou, mano. Fica um pouquinho, mas ainda já melhorou. Tô tentando ajustar aqui, deixa eu ver se vai. Bem, vai voltar já. Então, ele vai explicar melhor do que eu essa parte. Melhorou aí? Tá ouvindo? Vê se parou, chiado. Parou. Parou. Parou? Tá. Então, ele vai Nossa, explicar muito melhor. Melhorou perfeito. Ele vai explicar melhor do que eu, mano, tá? Mas por que a gente escolheu o resistido ao invés de cardio, tá? Ele falou, ele explicou direitinho, assim, a gente tem que manter a sua massa magra, entendeu? Você tem que ter músculo. Músculo é igual a gasto de energia. Quanto mais músculo você tem, maior o gasto de energia que você tem, maior o seu motor, mais bebe o seu motor. Então, É exatamente isso. se você tem uma massa muscular maior, você vai beber mais gasolina, entendeu? Você vai ser um carro mais potente. Então, para chegar daqui até um ponto B, você vai gastar mais energia. Por isso que a gente costuma orientar um treino resistido como prioridade. O ideal é fazer os dois, tá? Mas prioritariamente o treino resistido. Ficou claro esse treino resistido que é? Sim. Manu? O que acontece é assim. Quando a gente está num processo de perda de peso, o nosso corpo ele começa a olhar para as reservas dele e falar o que eu estou usando, o que eu não estou usando. Então, quando você estimula, você treina, você mostra para o teu corpo, olha, a musculatura você não pode mexer, porque a musculatura é algo que eu dependo, que eu preciso, que eu uso todos os dias para as minhas atividades. Então, é para isso que o nosso treino serve, para sinalizar para o nosso corpo que ela precisa estar ali mantida. E aí, então, o corpo, justamente por essa prioridade que ele vai dar, ele vai atacar a gordura e preservar a musculatura. Um exemplo estético disso é, por exemplo, quando você vê uma pessoa que emagreceu, a gente emagrecer perdeu o peso, né? Mas ela ficou
flácida, por exemplo, porque ela justamente não deu essa ênfase que a gente está pensando aqui, e foi tudo embora, a musculatura, e ela acaba virando uma versão menor dela mesma. Então, ela fica ali, ela era uma pessoa que, vamos dizer, um gordão virou um gordinho, porque ele ainda continua ali com um percentual alto de gordura, mas ele só está menor. Então, justamente por conta disso que é importante a gente priorizar justamente o treino de musculação, o treino de força, porque ele vai dar essa base para a gente, para que quando a gente perca toda a gordura, essa musculatura esteja preservada. Entendi. Entendeu? Entendeu? Então, todo mundo. E assim, quando você. Aí, né, a gente, no geral, tá? Não é só pra você, tia. Quando a gente começa a entrar numa certa idade, a gente começa a perder massa muscular. Por isso que a gente. É muito comum perguntarem pra mim, mas depois de uma certa idade o meu metabolismo lentifica? Sim, hormonalmente lentifica. Mas a massa, você perde massa muscular, perde músculo, e o seu motor então fica mais fraco. Você vai de uma Ferrari, não é a Ferrari em si, mas uma Ferrari para um Golzinho 1.0, entendeu? Mais econômico. O corpo tende a fazer isso. Voltou o chiado, viu, Manu? Voltou? Que coisa, cara. Deve ser o meu fone mesmo. Pior que eu não sei o que fazer. Deixa eu tentar. Bom, só se eu sair. Hã? Não tem problema, não. É só um barulhinho. Pronto. Não, agora parou. De vez em quando, só quando, não sei, depois de um tempo começa o chiado. Que estranho. Acho importante pontuar também as diferenças, né? Tipo assim, tá bom, o treino resistido é melhor, quer dizer que o treino aeróbico não serve para nada? Não, não é bem assim. Cada um tem a sua importância. Então, é assim, a prioridade no processo de emagrecimento sempre é o treino resistido. Então, é um erro a gente começar pelo aeróbico, porque você já chega no treino resistido cansado. Então, se a prioridade é manter massa magra, deve sempre se começar pelo treino resistido. E o aeróbico, ele serve justamente para gerar um gasto extra calórico para a dieta ficar ainda com um déficit calórico maior ainda do que já tem e facilitar o processo de emagrecimento. Mas a prioridade é sempre preservar a massa magra durante esse processo. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Manuel. Diga. Por exemplo, né? Vamos colocar aqui, né? O treino de perna aqui, né? Que teve. São 1, 2, 3, 4, 5. São seis treinos de perna, né? Depois desse treino, eu posso ainda fazer o spinning, a minha bicicleta? Não em formato de HIIT. Não em formato de HIIT. Eu recomendaria assim, eu dividi em dias ali, porque eu coloquei os HIITs no dia seguinte. Deixa eu ver. Não, foi no prancha. Não, aí não tem. Prancha isométrica no dia seguinte, B. Abdômen. Tá certo, B. Tá alternado. Tá certo, é isso mesmo, no B. Então eu tenho o treino A, que ele não tem de perna, certo? Aí ele finaliza o treino no abdômen, na prancha isométrica. O treino B já é o dia seguinte. Isso, aí já é polichinelo, que já é aeróbico, né? O escalador e o polichinelo. Você poderia substituir esse escalador e o polichinelo por 15 minutos na bicicleta de spinning. Sim, certo. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Então, pode falar. Não, estou olhando aqui, e aí eu posso também, essa corrida estacionária também eu posso, porque eu não posso muito andar, meu joelho é meio, já operei o joelho, então bicicleta, entendeu? Você pode fazer. Você consegue fazer transporte? Consigo. Se você conseguir imprimir a intensidade do transfer, também serve. O HIIT é qualquer exercício que você consiga levar a tua frequência cardíaca ali para aquele seu limite ofegante. Tanto faz para mim o que for. Se você quiser fazer na bicicleta, se você quiser fazer no transporte, o que for mais confortável para você, desde que você consiga se sentir ofegante e levar a frequência cardíaca para essa coisa que você fica, vou fazer 1 minuto, um minuto de recuperação e 45 segundos ali numa intensidade alta. Pode ser o que for. Tá bom. Se você quiser, deixa eu só fechar o dúvida. Se você quiser ser muito técnico, tio,
O HIIT é você levar a 80%, e aí eu vou ser bem técnico, tá, gente? Do seu batimento cardíaco máximo, tá? Então, entre 148 a 175 batimentos por minuto. Então, se você tiver um frequencímetro e você chegar a mais ou menos isso, tá certo, entendeu? Entre Sei. 148 a 175 é o que você quer chegar no HIIT. Aí, depois que você chegar, isso fica um tempo nele, a ideia é chegar a 20% do máximo. Aí você desce para 120, 110, aí volta. Essa é a ideia, entendeu? É exatamente isso. Desculpa, Tá, vou pode falar. fazer o Aí. teste. Isso que o Manu comentou era Tá até sem uma dúvida som, que eu acho. ia Tá trazer, sem né? som, né? Porque Não, vocês não então, estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu acho que é o Daniel que tá com probleminha. Tá ouvindo agora? Agora, não, eu que era o problema. Era o meu fone. Deixa eu falar. Ah, tá bom. Então, o que que eu fiz essa semana, né? Um dos treinos que eu fiz, Manu, eu fiz na esteira. Uhum. Eu tentei fazer um dos cardios na bike, mas o banco é muito duro e eu senti bastante dificuldade, assim, sabe? Uhum. Realmente o banco é muito duro. Eu não sei como é que o pessoal faz para fazer, sabe, meia hora de bike. Para mim foi difícil. Eu não sei se aquele banco sei lá, acho que tá faltando uma espuminha ali, não consegui não. Aí eu consegui fazer uns 10 minutos na bike, e aí o que o Daniel falou, né? Eu tenho um smartwatch, e no smartwatch ele mostra os batimentos cardíacos, então eu mantenho lá, né, o que está sugerido no meu treino, que é 130 batimentos. Uhum. Fiz uma partezinha na bike e depois senti vontade de fazer esteira, né? Porque eu tava focando muito no elíptico. Aí fui fazendo a esteira, porque a academia mudou todos os equipamentos, eles colocaram uma esteira top lá e eu queria experimentar. Legal. Porque a esteira tem até um suportezinho que você consegue deixar o celular na sua frente. Aí eu fui andando e Você sabe a assistindo marca da uma esteira, série. Beth? É Rebook. Tá. A esteira é Muito boa. A boa. esteira é boa, a Eu, esteira é ca- boa. Muito boa, sério. A ela tem bicicleta aquele E também. sistema aí, ela tem aquele sistema de absorção de impacto para não pegar o joelho e tal? Ah, não Sabe sei. disso, não? não sei te Depois dizer. tira uma foto dela, manda um vídeo para mim que eu dou uma olhada. A Sim. bicicleta é muito boa também. Eu fiz sem inclinação, né? Eu fiz normal. Uhum. Deu pra fazer. Eu senti que, mesmo acima de 30 batimentos cardíacos, eu suei mais até, né? Uhum. Na bicicleta eu tava muito desengonçada por conta do banco lá, que eu achei bem desconfortável. E aí o resto dos treinos cardio foi todo elíptico. E aí a minha dúvida é: eu me sinto mais confortável fazendo elíptico do que Uhum. andando na esteira ou na bike. Uhum. Ambos eu faço lá a mesma frequência cardíaca. Uhum. Beleza, esse conforto que eu sinto, ele vai me prejudicar em alguma coisa? Não, não se prejudicar em nada. Nadinha. O lance é que é assim, por exemplo, isso vai ser uma coisa muito específica. Tipo, por exemplo, se você quisesse trabalhar mais cadeia posterior com você, posterior de coxa, glúteos e tal, aí eu daria ênfase numa caminhada com inclinação. Mas não é o caso ainda. Eu acho que a gente primeiro precisa pensar na sua capacidade cardiopulmonar, tá? Estabilizar isso. Aí depois nós vamos começar a pensar em lapidar esse treino, entendeu? Tá bom. Entendeu? É um trabalho contínuo. Tipo, eu vejo que você vem me mandando os vídeos aí dos seus execuções e tal. Agora eu já estou contente com a amplitude que você vem fazendo, agachamento, que você vem fazendo os movimentos, já está muito melhor. É outra pessoa treinando, literalmente outra pessoa. Acho que o Dani que filma para você também, né? Acho que o Dani também notou Foi. pra caramba a evolução que ela vem fazendo de execução. E então agora nós estamos tendo uma base, tá? Aí a gente pode começar a pensar em progredir com carga, a começar a aumentar as intensidades do treino. Então
É basicamente isso, Beth. O É cardio isso. pode manter assim. Vocês têm corda Tá. naval no seu prédio, não? Não Não. tem. Mas nada que você não possa comprar, viu? Corda naval. Mas acho que vai ser difícil você arrumar um espaço para você ficar fazendo, sabe? Tem espaço. É um, Não nem da academia, mas pode fazer fora, né? então, porque a corda naval, tipo, é uma opção bem legal de hit que não tem impacto. Você faz ali, tipo, 1 minuto ali É bem intenso mesmo. na porrada, e aí depois você fica só 1 minuto de boa recuperando, entendeu? Nossa, é verdade. Eu lembro, eu já fiz corda naval em algumas academias. É, É bem intenso mesmo. é Você bem fica intenso. morto. Bem intenso. É Então, tipo, pesado. Qualquer corda, só que tem que ser uma corda bem grossa, né, mano? Ela tem que ser O grossa, peso da tem que corda. ela tem que ter um peso ali. É o que o Dani tava falando nesse exercício resistido. Então, ela tem que ter um pezinho. Não serve, tipo, uma corda de pular a corda assim, não serve, não. Sim, tem que Não. ser uma corda de obra, né? Um negócio É, bem. é. Ô, Vou Manu, pesquisar isso. Uma coisa que eu ia falar para a Beth é que quando eu não sei se é possível, se pode ou não, mas quando eu estou me sentindo muito desconfortável no bumbum, no banco da bicicleta, eu faço ela em pé, levanto o meu bumbum da bicicleta, fica mais pesado, né? Uhum. Você tem que ajustar a carga para isso, né? Se você estiver Sim, pedalando muito leve, eu ponho mais carga e aí é. tiro o bumbum, aí dá uma descansada no bumbum, entendeu? Uhum. E outra coisa, bicicleta não é feito para fazer sentado. Bumbum é sempre empinado. É uma coisa que a gente erra muito. Bicicleta, Eu gosto de fazer o tiro da bicicleta justamente como a Mariana falou. Você regular a carga mais alta, subir e e subir. fazer ali o tiro de pé ali com carga, se obrigando a justamente pedalar com a carga para vencer a resistência. Aí depois você baixa a carga e aí você Pedala no recupera. eu falo, Elizabeth, eu acho que o desconforto, quando eu não tenho tanto desconforto, porque eu faço muito ela em pé, entendeu? Eu tiro o bumbum do coisa. Experimenta um dia fazer, tirando o Ah, bumbum. legal. Não tinha pensado nisso. É totalmente a carga e aí não fica pesado. Eu acho que tem 2 poréns aí no treino da Beth. Primeiro que ele é um treino flat, né? Então, ela passou provavelmente ela ia passar os 30 minutos ali sentada na bicicleta, mantendo em giro constante e tal. O que é diferente do HIIT, que a Mariana vai fazer, que ela vai fazer justamente isso. Ela vai subir, dar o tiro e vai ficar lá vencendo a resistência, depois ela senta de novo por 1 minuto e recupera. Então, ela tá sempre nessa constância alternando a posição. E aí não dá tempo nem de doer, entendeu? Verdade. Ela pode fazer o tiro sentada e o descanso sentada, né? No meu caso, eu teria que ficar sentada o tempo todo. Seria isso, né? Não, na verdade, assim, eu prefiro que faça o tiro em pé. Exige mais, é mais desafiador, vence mais a carga e você faz a recuperação sentada. E aí, no seu caso, como eu não tenho flat, eu acredito que você tenha feito o tempo todo sentada. E Sim. beleza. Mas aí que tá, tipo, quando a gente for fazer o HIIT, como eu te falei, primeiro agora que você já estabilizou, já voltou da crise que você teve respiratória, a gente vai subir aos poucos a sua capacidade para aí sim inserir você no HIIT. Mas por enquanto, se você quiser substituir a bicicleta pelo transporte como você vem fazendo, pode mandar ver. Porque meu, bem legal. O equipamento também é novíssimo. Uhum. Eu acho que é da mesma marca também. Nossa, e é bem confortável, sabe? E eu fico, e realmente sobe o meu batimento. Eu achei Sim. bem eficiente, sabe? Eu nunca tive o costume de usar transporte. Eu achava que era coisa de velho. Não tem nada a ver. Se você conseguir levar a frequência lá, tipo, manda ver. O mais Pois é, eu perigoso de sempre fui de todos. esteira, mas Então, agora. a esteira é o mais perigoso de todos, porque a esteira tem impacto no joelho, direto, né? Então, se a pessoa não tem o costume de correr sempre, se a esteira não tiver uma suspensão boa, olha quantas variáveis eu tô pondo. Se a esteira não tiver com uma suspensão legal, se o tênis não for bom, se a pessoa não corre da forma correta, o joelho vai embora. Vai Tem embora. muitas variáveis ali de erro que a pessoa precisa estar com tudo isso alinhado, porque o risco não vale. Então, se você tem opções mais seguras que vão te dar o mesmo resultado, Não, legal. Não, assim, teve uma época também que eu me meti a correr na rua e eu cometi muitos erros e eu dei uma detonada no meu joelho também. Eu não passei isso pra você na anamnese porque faz bastante tempo, mas eu percebo que quando eu me forço a fazer esteira todos os dias,
eu sinto um desgaste. É. Aí eu vou dar uma Então, evitada na esteira. Eu vou fazer mais elíptico. Às vezes eu faço uma esteira. Só fazer esteira todos os dias era aquilo que eu te falei, né? Eu tava sentindo uma sobrecarga na lombar, que eu acho que é por conta daquele treino que eu tava fazendo com inclinação. Mas zerou, tá, mano? Não tô sentindo nada mais na tá. lombar. Boa. Eu não costumo prescrever exercícios de corrida em caso de emagrecimento, principalmente quando eu não vejo a pessoa assim. Você eu já conhece e tal, mas quando eu sei que a pessoa tem o risco de estar muito acima do peso e sobrecarregar demais o joelho, eu não prescrevo exercício de corrida, porque não vai ser sustentável, sabe? Eu vou lesionar o cara antes e vai ficar 4 meses com o joelho ruim e tal, é É inviável. sempre assim. Então, é sempre assim. E Então aí a tem pessoa que ter esse para. cuidado, né? Ela não, entendeu? Ela não entende que a caminhada ela acha que vai machucar menos, que ela, o risco de lesão é menor, e é o contrário. Mas uma caminhada destrói seu joelho muito mais rápido. Qualquer coisa, uma musculação, com certeza. Esse é um outro motivo do que a gente costuma preferir o resistido como prioridade, porque o risco de lesão é menor. Em termos de você fizer direito, né? Se você fizer errado, é tanto quanto. Mas para quem está acima do peso, é muito maior. Você ficar caminhando ou caminhando todo dia, você destrói seu joelho. E aí você para, e aí é aquele ciclo vicioso. E até na rua, né? Porque tipo, o terreno da rua é completamente irregular, então é complicado, Meu, sabe? e eu falo para os pacientes assim: na rua, eu não oriento exercício na rua, por quê? Porque a gente mora no Brasil, entendeu? Se você ficar 5 quilos mais leve, fazer exercício na rua, à noite, é só 5 quilos mais leve para o sequestrador te levar. É até mais fácil, entendeu? Então eu não oriento fazer exercício na rua para ninguém. Porque adianta ela ficar mais leve e isso ser um perigo para a vida dela. Entendeu? A gente não está num país que dá para ficar se exercitando assim no meio da rua à noite, fim da tarde, entendeu? É uma Perdão. pena, porque eu gosto bastante. Eu sinto que me ajuda bastante a reduzir os níveis de estresse, sabe? Quando eu ando na rua, que eu vejo Perdão. a rua, que eu ouço o som dos carros, sei lá. A interação com a rua me faz muito bem, mas eu parei também, porque não dá. Aqui na Não dá. Barra Funda não é muito seguro, não. E aí Não dá. vem o outro porquê que a gente faz os treinos, né? O HIIT, ele se demonstrou superior em melhorar o metabolismo da pessoa. Então, por exemplo, o que acontece muito com os meus pacientes? Eles chegam e falam assim: doutor, meu metabolismo é lento, eu como pouco e não emagreço. Por quê? Porque quando a pessoa está acima do peso, a insulina dela não trabalha tão bem. A gente começa a criar uma resistência à insulina. O que isso significa? Tá? Bem simplesmente, insulina é como se fosse o caminhão que transporta o açúcar para dentro da célula. Tá? Bem simples mesmo. Tá? Se o seu caminhão perde potência, você começa a conseguir carregar menos e menos açúcar para dentro da célula de uma vez. Entendeu? Então você precisa de mais insulina. Então o seu pâncreas começa a produzir mais e mais e mais insulina. E ele não dá conta, tá? Nunca dá. E aí você fica com mais açúcar no sangue. Sua glicose aumenta. Tá? O que isso significa? Mais glicose é igual a mais dificuldade de perda de gordura. Porque quanto mais açúcar no sangue, maior depósito que você vai ter de gordura abdominal, em flancos, porque você tem gordura, açúcar, glicose, né, no sangue sobrando. Então a primeira coisa que a gente faz quando o paciente quer perder peso é acelerar o metabolismo. Então ele tem que diminuir resistência periférica à insulina, tem que ter mais sensibilidade à insulina. Aquele caminhãozinho Scania que você tinha e virou como se diz, um Berliner de caçamba, volta a ser um Scania, entendeu? Volta a ser um caminhão bom. E você ganha isso. E aí seu metabolismo melhora.
O HIIT, ele se mostrou superior em fazer isso, em melhorar a resistência periférica à insulina, em melhorar a sensibilidade que você tem a essa insulina. Então, você precisa de menos insulina, você tem menos açúcar no sangue, e aí você emagrece mesmo, tá? Emagrecer bem mais. Até que a maioria dos remédios para emagrecer mais famosos, Ozempic, Saxenda, todos eles melhoram a resistência periférica à insulina. Eles são medicações para quê? Para diabetes. Uhum. A maioria das medicações que a gente usa tem uma melhora na glicemia, na resistência periférica à insulina. O Orlistat também, que ajuda a reduzir a absorção de gordura pelo intestino, também tem estudos mostrando uma melhor resistência periférica à insulina. Então, essa é outra coisa. O HIIT, o treino resistido, ainda mais o HIIT nesse caso, melhora muito a resistência periférica à insulina. Entendeu? Então faz A muita diferença. musculação. Pode falar. Acho que deu uma caída na. Ele tá cortando. A musculação é eficiente, ajuda também a regularizar os níveis de insulina no sangue? Muito. Muito mesmo. O que acontece? O corpo ele se acostuma mais devagar com a musculação, porque a musculação, assim, é mais difícil você fazer a mesma musculação para sempre. Por conta da própria estilo, do próprio, se você faz uma musculação, você também está numa academia para isso. E qualquer academia tem um treinador, por mais ruim que ela seja. E o treinador, tudo bem, ele pode deixar você parado muito tempo, mas a chance de debilitação do treino é muito maior do que você fazer uma caminhada no parque todo dia meia hora, entendeu? Então, se você caminha meia hora no parque, seu corpo se acostuma com aquele estímulo. E você não vai começar a correr mais rápido. Agora, a musculação, a chance de você progredir nisso é muito maior. Por isso que a caminhada é uma coisa que a gente deixa como assistente à musculação, entendeu? É não a mais. É isso aí. A gente volta naquilo que a gente estava falando antes, né? O exercício aeróbico ele é um complemento à musculação. A musculação é a base. A musculação, o exercício resistido é sempre a base. Então, o exercício aeróbico ele vai servir para gerar um gasto calórico extra. Mas o teu corpo ele tem que entender que ele precisa preservar a massa magra durante o processo de emagrecimento. Isso é fundamental. Fundamental. Nada acontece sem isso. Então, eu tenho um problema igual com a água. Eu detesto caminhar. Eu moro num condomínio na zona rural, aqui em Sorocaba. Uhum. O condomínio é pequeno e dá para sair para fora, andar andadinhas aí. Meu marido, ele corre aí 10 quilômetros aí para fora, né? Nas linhas de terra que tem por aqui. Eu não gosto de andar, de caminhar. E nunca gostei. Então, sempre minha opção sempre foi academia. E então, eu acho que por isso que eu estava perguntando para você se eu posso, como aeróbico, entendeu? Não ter necessidade de eu fazer caminhada, porque Nenhuma necessidade de caminhada. Nenhuma necessidade de caminhada. Você tem uma academia no condomínio? Eu tenho aqui perto. Não, tenho uma academia no condomínio, sim. Não, legal. A gente mandou 2 treinos. Tem um treino para fazer em casa, Sim. tem o treino da academia. Se você quiser mandar vídeos seus fazendo os exercícios na academia, eu vou corrigindo a execução para você. Eu falo assim, Mariana, tipo, desce mais nesse exercício, põe a perna assim, ajeita a postura dessa forma. Vou fazendo tudo isso aí no grupo. Pode mandar. Os exercícios da academia que eu faço 2 vezes por semana, que é o Pilates, eles são uns exercícios muito fortes, eu acho, para o meu gosto. Eu acho eles pesado, assim, porque eu tenho um problema de um escorregamento na quinta vértebra. Então, às vezes, eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte eu me ferro, entendeu? Como é que é, por exemplo, para você fazer agachamento livre, por exemplo? Isso eu digo sem
sem colocar barra nas costas com peso. Se for só descer com o peso do corpo, como é que é para você? Normal. Normal. Eu só não gosto muito por exemplo, os exercícios, todos os exercícios da academia eu faço naturalmente. Eu só não gosto, são exercícios de tipo yoga, né? Que é exercício do Pilates, que levanta a perna lá no alto, entendeu? Uhum. Eu tenho um pouco de medo, então, de escorregamento naquelas máquinas. Uhum. Escorrega lá para trás e minha coluna fica assim. Aí eu tenho um pouco de receio. Aí no dia seguinte eu sinto um pouco de dor. Mas de Pilates é que eu preciso fazer por causa desse escorregamento da vértebra, então. Sim. Se você faz Pilates, eu imagino que você tem um fisioterapeuta ali, né? Que Pilates ele tem que ser acompanhado por um fisioterapeuta. Então, assim, dificilmente o cara vai fazer alguma coisa muito fora, né? O cara é uma especialidade e não é muito fácil. Então, o cara não vai fazer de qualquer jeito. Tem que ver isso direitinho, mas, assim, alongar a coluna é parte do trabalho, viu? Para quem tem. A gente fez espondilodiscoartrose. Isso que eu tenho. Que é isso, é o escorregamento da coluna, porque você perde, você vai desgastando a borrachinha que fica entre elas e aquilo, já que toca no osso, né, escorrega para frente. Isso, é o que eu tenho. O que eles fazem é eles alongam para você ter uma mobilidade, porque senão fica muito. Começa a calcificar a coluna e ela começa a perder a mobilidade. Então por isso tem que esticar. E você tem que fortalecer a musculatura do core e coluna e paravertebral. Por isso que eles fazem todo aquele treino. E eu vou falar, tem cara muito grande que não aguenta um treino de yoga. De iniciante. Porque é outra coisa. É outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Bom, eu vou fazendo assim, porque. E também tem o meu limite. Eu acho que tudo tem um limite, né? Então, por exemplo, vou fazer leg press, eu não vou fazer com 500 quilos, eu vou fazer não, mas nem tem porquê. Com o que eu posso, né? Então, eu também, quando eu vou fazer aula de Pilates, tem coisa que eu não gosto de fazer e ela aceita e eu falo, não vou fazer porque não me sinto tranquila, não me sinto confortável. Então, eu acho que é meio por aí. Né? Tudo bem. De verdade. Eu vejo isso como trabalhos complementares, né? Então, o lance do Pilates e a musculação, eles se complementariam nesse sentido. E muito. Eu, por exemplo, quando eu treino, eu tenho duas hérnias de disco extrusas, uma na lombar e uma na cervical. E eu descobri na musculação que eu tinha e o que me salvou foi treino de core. Não foi o Pilates exatamente, mas um treino de core, treino de musculatura interna e paravertebral. Quando você aprende a fazer, e assim, é impressionante, quando você aprende a trabalhar o core, você faz melhor a musculação, tá? Então são complementares sim. Você treina melhor quando você tem um core forte. Uhum. Quando eu falo core, é aquela musculatura interna. Isso, que não aparece. A musculatura, eu não lembro exatamente todas as musculaturas do core, mas são musculaturas internas levantadoras, do isquio, tem o oblíquo, paravertebrais, toda essa parte de interna. Quando você tem uma musculatura do core forte e você segura, porque aí você tem toda aquela parte que você segura a musculatura. Você sabe, quando parece que você está segurando o xixi, sabe? Uhum. Que é aquela segura o xixi, e aí você faz o treino de musculação, você isola melhor os grupos musculares. Entendeu? Eu complemento o outro e eu acho que é bom. Eu acho que eu estou completando, fazendo uma coisa para as costas, para a coluna, e outra coisa para emagrecimento. Então, eu acho que uma coisa completa a outra. Né? Sim. Com certeza. O que a gente falou, né, a gente falou de toda a parte do treino resistido, de duração, do porquê a gente está fazendo do jeito que a gente está fazendo, a gente falou do metabolismo, a gente comentou 5 progressão de treino, por que a gente troca o treino, eu falei um pouquinho o corpo se acostuma, né, com longos períodos de treino,
for a mesma coisa. A gente comentou isso, né? Uma coisa que que é importante falar é que as pessoas elas costumam, se elas treinam, elas entendem que a importância de comer é menor. E é o contrário, né? Quanto mais você treina, mais importante o que você come. Isso, e aí a gente entra até no sentido de por que a gente treina, né? Porque o treino nada mais é, como a gente vinha falando já, que é uma sinalização para o nosso corpo de que ele precisa construir massa muscular ou preservar essa massa muscular existente. Então, a partir do momento que a gente sinaliza para o nosso corpo, a gente precisa dar substrato para que esse processo aconteça. Então, se eu vou lá, treino, faço um treino intenso, não ingiro quantidade de proteína, carboidrato suficiente para isso, eu vou jogar todo esse meu esforço fora e vou entrar até, às vezes, num processo inflamatório que o corpo não vai conseguir dar conta, entrar num processo de overtraining, em que eu vou treinar em excesso e vou me sentir totalmente desgastado, não vou recuperar. E então é muito importante que a gente esteja esses dois pilares alinhados. Daniel, eu ia te fazer uma pergunta. Eu, às vezes, não tenho vontade de comer, entendeu? Tudo aquilo. Acho muita coisa. Sim. Então, por exemplo, Pode falar. da noite, a ceia, por exemplo. Às vezes eu não tenho vontade. É necessário? Vai na sua, mas sempre busca chegar àquilo, tá? É normal você ter dificuldade de chegar na sua caloria ideal, porque o seu estômago não tem a capacidade ainda, entendeu? Mas eu acho que isso que a Mariana falou Eu é a coisa que a gente mais escuta, assim, disparado, da galera que chega na consultoria e começa a fazer um processo de nutricionista, vai lá e monta uma dieta pro cara, assim, 90% das pessoas falam isso, tipo, é muita comida. É muita comida. Ficam bravos comigo, falam, pô, eu vim aqui fazer dieta e o médico me deu um monte. É impossível eu emagrecer comendo esse tanto de coisa, tipo, porque... O que eu faço se eu não tenho vontade de comer? Mas sou obrigada a comer, jantar, aquele jantar. Sabe esse Quer tipo responder? Manda aí, Dani. Eu respondo. Ó, é assim, você é obrigada? Não, você pode não fazer. Mas você vai ser uma pessoa melhor, você vai se sentir melhor depois que você conseguir consumir aquele número de calorias. Porque você foi criada para ter aquele número de calorias, entendeu? Para consumir aquilo. É que, o que acontece? A gente falou isso na primeira live, né? A gente está acostumado a comer quantidades menores de comida que preenchem nosso gasto calórico diário. Então a gente come menos e tem mais calorias. O volume do seu estômago ele tende a dar uma diminuída, ou até mesmo os seus níveis de leptina e grelina, que são hormônios que regulam fome, tá? A gente trabalha muito com isso na endócrina. Então, desregulados, você está com um metabolismo tão baixo que você tem menos fome, mesmo, você aguenta menos volume de comida. Isso é um treino, você não precisa fazer de uma vez. Mas você tem que sempre lembrar que vale a pena ir subindo isso até chegar naquela quantidade de calorias limpa. Aquilo que a gente está fazendo para você, ainda a gente está mantendo você em déficit calórico. Quer dizer, você ainda está consumindo menos do que você gasta. Senão você não estaria perdendo peso. Você perdeu 1,7 quilos não aguentando comer mais. Você entende a mágica? Esse é o grande negócio. Você tem consumido nesse mundo para comer mais do que você está comendo. Por exemplo, hoje, eu não tenho vontade de cantar. Entendeu? Não tinha vontade. Não queria. E outro dia também, quero tomar um lanchinho da noite. Não, é normal. Normal. Para mim também. Todo mundo passa por isso. Assim, todo mundo. O que eu mais escuto na consultoria. Então, olha, eu também. Você também tá nessa? Eu considero que eu sou comilona, tá? Sempre considero, assim, desde a minha infância e tudo mais.
E o Daniel me conhece também, sabe que, olha, eu sou boa de garfo. Mas quando eu comecei a fazer a dieta, primeira semana, a última ali refeição, eu tive, eu coloquei pra dentro assim, obrigada, porque eu nunca fiz ceia. É uma refeição que nunca fiz, e nenhuma dieta que eu fiz, nem de nutricionista, nunca tive uma ceia. E eu treino à noite, então depois do treino eu tenho aquela sensação assim, a minha fome some. Isso é bom pra mim, né? Ó, uma Porque, coisa importante. mas É, assim, assim, a primeira semana foi difícil pra caramba, eu comi sem vontade nenhuma. Na segunda semana já não senti tanta dificuldade e um de outro eu sinto um pouco mais de dificuldade, mas já vai reduzindo essa dificuldade. ó, Foi reduzindo. uma coisa importante, tá? A ceia é só uma apresentação. Você pode comer na ceia aquilo, ou você pode incorporar em outras refeições. Não tem problema. Por que que a gente, eu costumo, se você perceber na minha dieta, eu não coloquei o lanche da manhã. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão com a gente não tem tempo ali naquele momento. Que é o momento que você entra no trabalho e você produz até o almoço. E assim, ninguém melhor do que eu para saber, essa foi a minha vida o tempo inteiro. Entendeu? Eu trabalho, e eu não tinha tempo de fazer lanche de manhã. Então, é sempre café da manhã, almoço, e vai indo. Mas se você quiser colocar essa ceia na parte da manhã, não tem problema. Porque aí você tem mais fome. Ou se quiser incorporar no café da manhã, eu costumo fracionar para fins de saciamento, tá? É o que eu falei no primeira live. A gente tenta diminuir erros. E para você diminuir erros, você não pode estar com fome. Entendeu? Então, a ideia da ceia é porque, geralmente, eu projetei aquilo para quem chega do trabalho, tarde, aí janta, vai pro treino, ceia e vai dormir, entendeu? Para não perder massa magra. Mas, na teoria, não importa a janela de alimentação que você tem, desde que você consuma aquele nível de caloria. Você consuma aquele nível, entendeu? A minha pergunta, minha dúvida é porque eu acho que a ceia é importante. Como eu treino logo de manhã, eu acho que o que eu como na ceia, eu acho que é importante para amanhãs de manhã, não é isso? Fundamental. Tá perfeita a sua análise. Perfeito. Então, porque o café da manhã, eu vou tomar um café da manhã, mas vou na academia logo em seguida, não. Mas eu acho que o importante é a ceia, que vocês falaram a semana passada para mim isso. Perfeito. É E exatamente isso. não é o que come na hora, Não. antes do treino, é o que come um pouco antes do treino, não é isso? É isso mesmo. No E caso da Beth, que ela tá entrando à noite, provavelmente ali o almoço dela e tal, que já é a refeição que vai ser responsável para dar energia para ela treinar à noite. foi o que Ela eu vai comer à tarde e tal, um pré-treino ali, não vai dar tempo de virar glicogênio. entendi. Foi por isso que eu estou falando que eu estou me policiando para comer essa ceia, para poder fazer o treino de manhã, entendeu? Importante Sim, para mim. sim. Tá certinho. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Eu E acho que o você tá resultado vendo e vai treinar melhor. Vai treinar bem melhor. Bem melhor. é isso aí. Marina, você conseguiu Vai colocar o whey mesmo. na dieta? Não Não? coloquei. Não, não E não coloquei. precisa, tá, gente? Como eu disse, eu projetei a dieta para quem tem pouco Não, tempo. eu comprei um leite em pó desnatado, pouquinho, fiz uma miscelânea lá, com chia e tal, já Tá tá ótimo. ótimo. Não vou. O whey que é substituto. Então, assim, o certo, o que você foi criada para fazer é comer proteína in natura, entendeu? Uhum. O whey é uma forma mais fácil de tomar, de consumir essa proteína. Porque a verdade é que tem três coisas. Proteína, ela é cara, né? A carne é mais cara que o arroz.
Uhum. O whey ele dá essa tranquilidade, essa facilidade. A proteína é difícil de fazer e proteína estraga rápido, entendeu? Você faz um filé, um bife agora, à noite não vai estar a mesma coisa, concorda? Não. O arroz vai, mas o bife não. Então, para quem não tem tempo, consumir um 200 ml de leite com um scoop de whey e uma aveia é muito mais rápido. A pessoa bebe aquele em Muito 5 prático, né? segundos. É muito prático. E quando a gente tá com esse negócio de, ai, não quero comer, não quero comer, a gente. É uma opção diferente. Agora, se você quiser Porque trocar. Pode falar. diferente do frango e da carne. Agora, se você quiser trocar isso por proteína in natura, que foi o que a gente fez com você, né, tia? Então, 20 gramas de whey, que é um scoop, é igual a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 100 gramas de proteína. Então, um bife de 100 gramas. Aham. É bastante. Vai. É, É eu não, bastante. eu tempo, para mim, o tempo eu existo, o tempo não existe, o tempo, eu estou fazendo esse negócio de tempo, mas o tempo eu estou toda hora em casa, então não, esse negócio não existe para mim, essa falta de tempo. Então eu faço toda hora o que eu quero, a hora que eu quero, o tempo para mim existe. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte, por exemplo, se eu você sabe soja? A soja, aquela que vem em grãozinho, Sim. ela é muito calórica? Porque eu não vi em nenhum momento você falar nisso. Eu coloquei na dieta de muita gente. É. E aí eu ia a Nutri, né? A nutricionista principalmente. Por quê? Porque a soja, 36 gramas de soja, é exatamente a quantidade, mais ou menos, de proteína de uma porção de soja, de grão de soja, é exatamente a quantidade de um pouquinho mais do que uma porção de whey. 100 gramas de soja dá 36 gramas de proteína. Um pouquinho mais que o scoop de whey. E eu usei para muita gente que não gostava de whey. Então, eu estou usando a soja. A soja eu uso ela granulada, Pode ser? mas é um jeito muito gostoso. Eu torro ela na panela e tempero com um pouquinho de sal e orégano, alho seco e salsinha seca. Então ela fica muito crocante. Com uma Então delícia. eu uso ela muito, a soja, entendeu? Você hidrata ela também, não? Não, sem hidratar. Ela vem sequinha, não vem? Aqueles grãozinhos. Sim. Então, aí eu faço tipo uma farofa daquilo. Ah, que gostoso. Meu marido aqui, ele só come isso. Ele fala, esse negócio. Então eu tenho comido muita soja no lugar Parece bom. É É gostoso. muito, muito bom. A Depois soja é eu passo, mais substituto. depois eu passo a receitinha e eu mostro para vocês. Faça assim, coloca lá no grupo, do desafio, que muita gente tem preconceito com soja, viu? Ai, essa é maravilhosa. E é É gostoso. gostoso mesmo. Tá bom, então eu vou passar a receita. Eu já fiz também com soja, marmita para um pessoal que era vegetariano. Eu fiz nhoque de batata doce, e em vez de você fazer o bolonhesa com carne, eu fiz bolonhesa de soja. Ficou uma delícia também, cara. Com molho de tomate, fica bem bom. É isso aí. Para finalizar, desculpa, tio, você falou uma coisa? Daí é só fazer um comentáriozinho. Eu preciso pegar umas dicas com o Manu para fazer Manda lá. marmita rápida, porque olha, eu passei tanto tempo cozinhando hoje, é inviável. O que rolou? Meu Deus do céu, demorou demais para fazer a refeição para uma semana. Você fez muita variedade? Porque fode às vezes a variedade, né? Ela fez Então, eu hambúrguer, ela tentei, fez porque fritar várias coisas. eu tentei fazer variedade, eu tentei fazer um negócio mais legal, sabe? Aí, nossa, deu um trabalho desgraçado. Hambúrguer de peito Eu vi que você de postou. peito, De frango e hambúrguer de patinho. isso.
Eu tentei variar porque na semana anterior eu tinha feito só filé de frango e eu não aguentava mais ver filé de frango. Ah. Não, eu vou ter que passar um tempo sem comer filé de frango porque eu passei uma semana comendo filé de frango. Então eu falei, não dá, eu vou ter que dar uma diversificada. Aí dessa vez eu fiz omelete Ó, Você e fez o a, hambúrguer omelete? de eu, carne e eu, o eu hambúrguer já dou a dica, de tá? frango. É porque Nossa, mas ninguém me demorou demais, perguntou para Jesus. preparar. Eu já te dou a dica. Hambúrguer se frita na hora. Frita, né? Se faz na hora. Faz o bolinho e deixa congelado, entendeu? Porque fazer um monte de hambúrguer de uma vez dá muito tempo. Acho que foi aí que eu acho que eu não calculei bem isso, porque demora, né? É. Tem que Ou fazer então em você fogo faz uma coisa baixo. mais prática, assim, tipo, sei lá, tipo, uma coisa. Normalmente eu faço uma carne de panela, que faz um panelão, e a carne de Exato. panela, você tem que pensar no lance também que você vai esquentar sua marmita no micro-ondas depois, vai ser uma coisa rápida que você vai esquentar no micro-ondas e comer ali. Bife, hambúrguer, essas coisas, tipo, quando você esquenta no micro-ondas, não é uma coisa que é feita na hora. Então você pega uma coisa ensopada, alguma coisa é mais palatável, sabe? É isso mesmo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi, que eu testei e dá muito certo para esse Hum, negócio do alimento ficar seco? Quando você coloca a comida no micro-ondas, você coloca junto um copo de água hum, e põe lá para esquentar. hum. Ele conserva de uma forma incrível o líquido do alimento. E você percebe, eu percebi muito isso nessa semana que eu fiz as marmitas de filé de frango. Porque eu tirava o filé de frango seco, seco, seco. Aí eu tava, aí eu comecei a pesquisar, eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa, algum macete. Aí eu achei isso na internet, fiz. O filé de frango saiu suculento. Ah, vou fazer, velho. E Foi eu boa essa nunca dica. tinha ouvido ninguém falar disso. É uma dica muito legal. É. Alguém Faz já todo tinha ouvido sentido. falar? Porque eu Não, não conhecia. vou Com experimentar fazendo. Com Pois pizza. é, Pizza amanhecida já ouvi falar, mas nunca de comida mesmo. pois é. Colocar um copo de água para esquentar ao lado, né? Claro, né? Não. Meu, impressionante. Aí eu vou fazer isso com os hambúrgueres, né? Pra não ter esse negócio de. Boa, faz e compartilha com a gente, porque eu nunca tinha ouvido, mas faz sentido. Faz sentido mesmo. Não, eu só faço isso agora. Impressionante. Qualquer alimento fica melhor quando você esquenta ele no micro-ondas com um copo de água do lado. Bem, isso é uma realidade. Deve melhorar mesmo, porque com pizza funciona, né? Mas para finalizar, que já faz 1h10, né? Fechar em 1h20, uma coisa importante quando a gente vai manter esses exercícios físicos é a constância, tá? Então a gente sempre vai pedir para vocês que vocês façam, mesmo que vocês façam, digamos que você esteja muito cansado, tipo a Beth, ela está com asma, diminui o treino, né? Então para o tempo tudo bem, mas diminui o treino, mas mantém o processo. Prefiro isso do que vocês fazerem todo o treino muito bem feito e ficar parando o tempo inteiro, entendeu? Então isso é muito importante. Tem que curtir esse processo de montar esse novo hábito, que é sempre estar fazendo um exercício físico. Se você dormiu mal, não está muito bem no dia, tenta não ficar parado muito tempo. Tá? Depois fica mais difícil sair da inércia. Você precisa de muito mais energia para mover uma coisa parada do que algo que já está em movimento. Entendeu? Então isso é importante. Semana que vem a gente vai ter uma live com um especialista nisso. O cara, ele é dono de um canal que fala só disso. Ele fala de produtividade e liderança. Ele é sócio de uma empresa grande aqui de São Paulo, que é a Cells Go. E o assunto dele é produtividade. Então ele ensina você a organizar seu tempo para você produzir melhor. E isso dá para encaixar muito bem em fazer treino e exercício físico. E fazer dieta. Porque às vezes você não tem, né, no seu caso não é que não tem tempo, mas significa criar hábitos novos. E ele fala muito disso no canal dele. Ele, a arte de criar um hábito é uma coisa gostosa se você for fazer direitinho, sabe?
Você vai criando aquele hábito, micro-hábitos, transforma em hábitos, cria disso uma coisa organizada, planejada, é bem legal. Ele vai dar uma aula disso na semana que vem, no domingo, na próxima live. Ó, Água, parabéns. Preciso pegar a minha também. É isso aí. É Olha, isso aí. Tá vendo só? anos, hein? Vocês conseguiram. Vocês Parabéns, viu? 1,7 quilos em uma semana não é fácil. O Vicente falou para mim, eu nunca consegui você beber água. O Daniel vai fazer você beber água. E passa a receita da soja, depois eu quero ver, fiquei interessado mesmo. Ah, que delícia que é. É uma delícia. Passa aí, passa aí. Qual que é a soja? Aquela de bolinha, não, né? Você sabe qual é? Você é a pequenininha, que parece carne moída mesmo. Parece carne moída, mas é branquinha, né? Então não sei qual é. O que eu achei é que tem aquela coloração caramelo, não é essa. Tem a escura e a clara. Eu faço com a clara, que parece uma farofa. Vou passar a receita na... Tá, boa. Passa a receita que daí eu faço exatamente do jeito que tá. crua. Aí já... Boa. Tá bom? Boa. E se Combinado. precisar aí manda os exercícios aí, fazendo exercício na academia do condomínio, que eu vou corrigindo lá. Isso, combinado. Combinado? Combinado. E dá-lhe mais semaninha aí. Eu tô com muita comida, vou diminuir a comida. Mas vou te falar, é o que o Dani estava falando. E esse negócio da comida depois acostuma. E depois ainda acontece o inverso. Depois a gente começa a sentir fome, você acredita? Mesmo comendo tudo isso aí. É muito louco isso. Todo mundo tem essa queixa quando chega para fazer dieta assim montada pela primeira vez. É muito comum mesmo. É isso aí. Bom, é isso aí, gente. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Descanso. Força. Tá bom, até semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, gente. Até semana que vem, viu? Lembrando que semana que vem, às 8 da noite, vai ter live, tá? Isso é pra quem tá assistindo gravado, não tô falando sozinho não, tá? Então, 8 da noite, vai ter live com o Sócrates Cordeiro, presidente da Sales Go. O cara é especialista em organização, liderança. Ele sabe planejar uma vida assim, ensinou muito sobre micro-hábitos, criação de hábitos. Venham, tá? Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Eu vou apagar depois do desafio ter terminado, tá? Mas tá sendo um grande prazer, né, nesse processo com vocês. Espero que esteja dando tudo certo. Grande abraço.